Bem, nesse vídeo de hoje nós vamos fazer uma análise sobre o que foi a maior entrevista feita pela CNN com o ex-capitão do BOPE. Ele chama Rodrigo Pimentel. Aliás, o Rodrigo Pimentel está virando uma espécie de porta-voz, né, do governo do Rio de Janeiro, porque ele está numa maratona de entrevistas. Ele está indo quase todas as emissoras e ele está sendo uma pessoa super solicitada, porque além de ser um ex-comandante do BOPE, um homem que entende, né, já foi até produtor, né, de um filme lá, né, do BOPE, sei lá o quê, e é uma pessoa com a capacidade de comunicação assim, excelente. Então ele, na minha opinião, hoje ele assim, informalmente ou oficialmente, eu não sei, o porta-voz do Rio de Janeiro sobre essa questão da segurança pública no confronto armado que aconteceu lá nas favelas do Rio de Janeiro. E eu vou trazer aqui esse debate, nós vamos debater sobre esse debate, né, que foi o diálogo do capitão Rodrigo Pimentel com a jornalista Débora. Praticamente ele enquadrou a Débora, porque a Débora veio com aquela narrativa, entendeu? Um discurso meio de esquerda, e ele foi puxando a Débora. Olha, peraí, não é por aí não, não é por aí não. Então, com muita classe, assim, com muita inteligência, com muita expertise, né, o capitão Pimentel, Rodrigo Pimentel, soube, né, influenciar a jornalista, que acabou, assim, sendo uma admiradora. Você percebe que no final do vídeo, né, ela que estava resistente, depois ela ficou assim deslocada, né? Ela foi pega assim numa situação né, de choque ideológico, e aí de repente no final ela ficou fã do Rodrigo. Vamos a esse vídeo, que é muito importante. Mas antes, eu quero fazer um comentário para você chegar no vídeo, entender a narrativa, como é que vai se rolar esse debate. Eu quero dar uma maciada na sua interpretação. Bem, o que foi o episódio do Rio de Janeiro recentemente? Eu trouxe aqui um mapa mal feito porcamente, mas assim, com boa intenção. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Você tem o Rio de Janeiro, tá certo? Esse aqui é o Rio de Janeiro, e esse território que está aqui, ó, é o Brasil, tá certo? A cidade do Rio de Janeiro, que a gente entende seja o Brasil. Dentro do Rio de Janeiro tem um território, né, onde estão essas favelas, as comunidades, que o Comando Vermelho tomou para si. Então, você tem o Estado brasileiro, né, o Estado brasileiro, e um Estado dentro do Estado brasileiro, né, que é esse Estado aqui comandado pelo Comando Vermelho. E o que acontece? Como é um Estado dentro no outro Estado, eles criam sua própria força policial, seu próprio exército, sua própria jurisdição, sua própria legislação, né, o seu próprio tribunal, a sua própria economia. Então, tudo que gira em torno desse espaço aqui, ó, é um Estado paralelo ou um Estado dentro do Estado brasileiro. E aí é onde você tem a nossa soberania sendo invadida, né, por um organismo externo ou, né, interno que está sobrepondo o Estado. Então, é o Estado brasileiro e um Estado dentro do Estado. Quando o Estado brasileiro resolve recuperar o seu território, fala, peraí, isso aqui faz parte do Brasil, não faz parte de outro organismo, né? E aí o que acontece? Esse Estado usa o seu exército para se defender do Estado brasileiro. Então, na verdade, o que você tem aqui é uma guerra entre dois Estados, o Estado brasileiro e o Estado CV, que está dominando essa área aqui. Então, é uma briga de Estado com Estado, entendeu? Aí você tem um conflito armado entre, não tem civis, você tem um exército desse Estado combatendo o exército desse Estado. Aí eu não diria o exército, diria, né, as forças armadas, a força policial. Então você tem a força policial desse Estado combatendo a força policial desse Estado. E aí você não tem vítimas nem civis, né? Você tem militares de cá e militares de cá.
embora eles estejam configurados de forma informal, né, o que está aqui, porque é um Estado informal dentro do Brasil. E aí, nesse conflito, você tem o quê? Você não tem vítimas, você tem baixas. Então, o Brasil teve, parece que, 4 baixas, e esse Estado aqui, né, o exército desse Estado aqui, teve mais de 100 baixas. Seria isso, entendeu? Então, essa é a lógica do que aconteceu. Ali é uma guerra, né, estabelecida entre dois estados. Um estado que está dentro do Brasil, que controla um território, tem suas leis próprias, seu próprio exército. Então, essas pessoas que foram abatidas lá e dizem que são pretos, né, a maioria não são. A gente percebe quando tem aquela exposição dos corpos assim no chão, até tirar os uniformes deles, né, para eles não parecerem que são militares, né, de um estado paralelo, né? É, a maioria não são negros, são brancos. Então, essa é a lógica que está colocada, entendeu? E aí você tem as narrativas. Você tem aqueles que vão falar em defesa do Estado, né? Quando você percebe que existe uma ação dentro da mídia ou dentro, né, do Estado brasileiro, alguma ação que favorece, né, que toma um sentimento ligado a esse Estado, então forças ligadas a esse Estado que está predominando no Estado brasileiro, legitimando a ação desse Estado, ou colocando esse Estado como vítima. Por quê? Porque é um Estado dentro do outro Estado. Agora vamos à matéria que é muito interessante. Para você entender, agora já que você tem essa concepção, né, não tem vítimas, tem baixas, porque é uma guerra. O que você viu ali é guerra, né, são armas de guerra, drones e papapá, e parricata, né, então, enfim, vamos ao que interessa. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Bem, esse é o vídeo 769 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. Ela foi criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Porque quem mora no Brasil e quem mora dentro desse Estado, né, tem muitos brasileiros ali que querem ser resgatados para viver no Estado brasileiro, né, se integrar no Estado brasileiro. E estão sendo ainda, né, circuncisados, né, circunscritos a um domínio de um corpo estranho dentro do Brasil. Então vamos a esse debate que é muito interessante, porque aí você vê que, né, numa guerra tem a narrativa também, né, e a guerra da narrativa. Vamos acompanhar. Com o Rodrigo Pimentel, ex-capitão do BOP, Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Boa tarde, me disseram que o senhor prefere que chame de Rodrigo, então vou te chamar de Rodrigo, atendendo ao seu pedido. Como desejar, Rodrigo. Débora. Como desejar. Obrigada. Uma boa tarde, Obrigado pelo convite, por estar... viu? Imagina, obrigada você por aceitar falar conosco, porque eu quero saber sua opinião, né? Considerada enfim, considerando que foi apontada como a maior operação policial da história do Rio de Janeiro, com centenas de presos e dezenas de mortos também, como o senhor avalia? Então, são duas vertentes, a legitimidade da ação e a eficácia da atuação. Débora, é obrigação do Estado Democrático de Direito tentar capturar pessoas condenadas por homicídio, né? No caso, o DOCA responde a vários homicídios. É obrigação do Estado de Direito recuperar o território, né? É um atentado contra a soberania nacional, você impor a centenas de milhares de pessoas ali uma ditadura territorial, e é o que o Comando Vermelho faz. É muito bom lembrar, Débora, poucas pessoas sabem disso, que 2 dias antes o Comando Vermelho invadiu uma favela no Morro da Quitanda, na Pavuna, com 70 bandidos, todos oriundos do Complexo do Alemão. Mataram uma senhora de 60 anos de idade, ela foi refém, né? Sofreu. Mataram também um jovem de 30 anos de idade, que não tinha nenhuma ligação com o tráfico. Todos esses bandidos escondidos no Alemão, da quadrilha do DOCA. Em qualquer lugar do mundo, é legítimo
a sociedade, a polícia, a justiça perseguir e tentar prender esses bandidos que estavam escondidos lá no bunker do Complexo do Alemão, que é um território negado ao Estado. Então, quanto à legitimidade, eu acho que qualquer pessoa com a ideia irrazoável vai entender que qualquer Estado de Direito, qualquer sociedade deve perseguir, tentar capturar esses bandidos. Logicamente, não a qualquer custo, não colocando a população em risco. As informações que nós temos até o momento é que não morreram inocentes nessa operação. Perfeito? Então, quanto à legitimidade, eu acho que é 100% e eu concordo com o governador do Rio de Janeiro, concordo com a ampla maioria da sociedade carioca hoje que apoia essa operação policial, inclusive muitos moradores de comunidade. Quanto à eficácia, eu tenho uma outra percepção. O Comando Vermelho saiu muito enfraquecido, perdeu muitos bandidos, perdeu muitas armas. Então, existe um princípio do aproveitamento do êxito. Já que o Comando Vermelho está enfraquecido, já que a facção sofreu bastante, seria oportuno, seria inteligente que essa comunidade fosse ocupada por forças da lei, né, para que a população dessa comunidade não tivesse que sofrer daqui a 90 dias, daqui a 100 dias, um outro trauma, que seria uma outra operação como essa. Mas, infelizmente, em função da desconexão do governo estadual, da pouca sensibilidade também do governo federal, da ideia do presidente de não querer montar uma GLO, não existe recursos para ocupar o território do Complexo do Alemão com uma força militar. Só para lembrar, Débora, que no governo Dilma, o Exército Brasileiro ocupou o Alemão por 19 meses e, no que se refere à redução de homicídios, foi um sucesso total. Foram 19 meses sem homicídios no Complexo do Alemão. Então, a ocupação, nesse sentido, funcionou. Vou chamar então aqui em tela já conosco Pedro Venceslau, nosso analista, para participar. Bem, eu vou fazer um parêntese aqui, quando ele cita a questão de que no governo da Dilma houve uma GLO e que não houve baixas, né? Não houve crimes. Não seria que essa GLO, vamos tentar entender isso aqui, porque o governo Dilma é o governo do PT. Houve uma GLO, o Exército esteve lá, né? E não houve baixas. Vamos tentar entender que houve, como se diz assim, uma pactuação entre o crime, né, o Comando Vermelho, e o governo federal. Falou assim, olha, nós vamos ficar aqui, pai e tal, não vamos incomodar vocês continuam fazendo o que vocês têm que fazer e tal, mas não mate ninguém. Ou seja, não foi para enfraquecer o Comando Vermelho, foi para evitar um conflito, talvez disputa de espaço entre gangues, aquela coisa toda, né? Pode ser por aí. É uma leitura, tá certo? Ah, pacificou. Pacificou não, porque houve uma pactuação, né, do Estado brasileiro com o Estado do Comando Vermelho. Vamos continuar analisando. Bem, tudo isso é análise, viu, gente? Não vai levar no pé da letra, não. Participar dessa entrevista, Pedro, sua pergunta. Rodrigo, seja bem-vindo. Eu gostaria de entender, primeiro, o senhor disse que a facção Comando Vermelho sai enfraquecida, mas, por outro lado, o poder público não ocupou esse espaço que era ocupado por uma facção criminosa. Qual que é a capacidade de reorganização do Comando Vermelho e como é que fica a hierarquia do complexo agora que houve essa operação? Será que algum outro faccionado, porque eles não prenderam o principal líder até agora, que se não me engano chama Doca, prenderam o operador financeiro dele. Como é que quem está comandando agora, nesse exato momento, a comunidade? Existem outros integrantes do Comando Vermelho que continuam dando as ordens de algum lugar lá dentro? Não, perdão, Pedro, o Doca continua pleno comandante dessa comunidade aí, né, desses bandidos, né? O Comando Vermelho, ele não tem somente um bunker, ele possui também a Rocinha, com um poder bélico quase equivalente ao do Complexo do Alemão, também possui o Complexo de Chapadão, também com
com um poder razoável, também com 400, 500 bandidos, mais ou menos a mesma quantidade de fuzis, né? Então, o Comando Vermelho ele está enfraquecido no complexo do Alemão, mas o DOCA continua sendo líder e ele está dando as ordens em alguns esconderijos, né? Bem, quando ele está falando disso, né, desses espaços que estão sendo ocupados, esse é o Estado dentro do Estado brasileiro, tá certo? E quando ele fala bandidos, essa coisa, né, esse suporte armado, ele está falando do Exército que está dentro desse Estado, que está dentro do Estado brasileiro. Está entendendo? Então, a qualidade de encarar isso como bandido é uma vertente, né? Agora, a qualidade de encarar isso como soldados, né, de um Estado dentro de um outro Estado seria o mais apropriado, né? Porque quando você tem um Estado dentro de um Estado e esse Estado que está dentro do Estado tem forças armadas, essas forças armadas não são bandidos, são soldados, entendeu? Assim como o Brasil tem soldados, o Estado brasileiro tem soldados. E aí o Estado brasileiro convoca o militar, fala assim, olha, precisamos de você para defender o nosso Estado, e aí você vai para um confronto. Essa pessoa é criminosa? Não. É às vezes um jovem, né, que está se alistando no Exército, na polícia, que vai servir a um Estado. E você tem dentro desse Estado paralelo, que está no Brasil, né, o Comando Vermelho, quando ele estabelece esse Estado, ele estabelece também o seu Exército. Aí você fala, bem, esses militares, paramilitares, né, que estão dentro desse Estado que o Comando Vermelho comanda, né, esse território, que é um Estado, tá certo? Eles têm todas as características de um Estado, embora é um Estado dentro do outro Estado. Então, esses militares são civis? Não, não são civis. São militares recrutados, né, pelo Estado do Comando Vermelho. E eles podem ser pessoas inocentes, tanto pode ser pessoas inocentes, como também são pessoas inocentes quando o Estado brasileiro recruta um militar para atuar na defesa do Estado brasileiro. Então você tem mesmo um estado de guerra colocado entre um Estado que está dentro do Brasil, que tem a sua força armada e recruta o seu exército para combater o Estado brasileiro. É o que nós estamos vendo, entendeu? Isso assim, a grosso modo, né? Vamos continuar analisando. Mas por que a operação, no entendimento de que o Comando Vermelho teve um grande prejuízo, por que ela foi um sucesso nesse entendimento, tá? Porque, sinceramente, eu não consigo chamar a operação de sucesso morrendo 4 policiais, tá? Mas no sentido do enfraquecimento do Comando Vermelho, foram 33 lideranças presas, né? Várias lideranças mortas também. Bandidos do Comando Vermelho, que eram líderes de vários estados, foram presos e mortos. Então, realmente, foi uma operação de grande impacto para o Comando Vermelho. Não fosse a morte dos agentes da lei, seria uma grande vitória. No aspecto, de novo, de mudar algo para a sociedade do Rio de Janeiro, de um Rio de Janeiro melhor, não aproveitamos o êxito da operação e, para o carioca, no mundo real, nada mudou no dia de hoje, nada vai mudar no dia de amanhã. O Comando Vermelho vai continuar ocupando territórios, vai continuar impondo a ditadura das armas nas comunidades, vai continuar cobrando taxas, vai continuar humilhando moradores com barricadas, né? Então, verdadeiramente, cara, eu quero ser. Quando o capitão Pimentel fala vai continuar cobrando taxas, o que o Estado brasileiro faz? Ele cobra taxas do contribuinte. Nós pagamos taxa para o governo brasileiro defender o quê? O Estado brasileiro. Né? Para ter estrutura militar, para ter estrutura legal, para ter estrutura logística, né? Para ter estrutura jurídica, estrutura educacional, estrutura social, para defender a sociedade brasileira. Então, quando o Comando Vermelho cobra taxas das pessoas que estão dentro desse território que eles comandam, é a mesma coisa. Por isso que é um Estado dentro do outro Estado. Você está entendendo? E aí ele banca, com essas taxas, essas coisas, esses recursos, eles bancam o Estado do Comando Vermelho dentro do território que eles dominam.
verdadeiro, nada mudou para o Rio de Janeiro, não. Rodrigo, o senhor fala, Sim. né, que se não fosse a morte desses 4 policiais, teria sido, sim, um sucesso. Gostaria de trazer um argumento que a gente tem visto, porque essa mega operação, ela tem sucesso, ela tem apoio, como o senhor mencionou, de grande parte da sociedade, mas tem uma outra grande parcela também que critica essas mortes de civis. Até porque o argumento é, olha, De os civis, corpos você ainda refere-se a estão... bandidos? Perdão. Me perdoa, Débora. Civis, você está Eu, falando bandidos? Perdão. Esse é o momento. Esse é o momento que ele vai dar uma virada na Débora. A Débora vai chegar com esse argumento, que são civis. Não são civis. São militares de um exército, de um Estado que está dentro do Estado brasileiro. E aí o comandante do BOPE não quer enquadrar esses militares como militares. Quer enquadrar esses militares do Comando Vermelho como bandidos. Porque se há um Estado não oficial dentro do Brasil, né, a ideia para o Estado brasileiro é que esses são bandidos. Agora, quem defende que são civis e que são pessoas, né, do bem, aquela coisa toda, né, está defendendo o Estado do Comando Vermelho. Por isso que é uma armadilha muito grande para o governo federal. Aliás, o Lula, né, gastou quase 2 dias para se pronunciar sobre um episódio dessa gravidade. E ele não fez menção aos militares do Estado brasileiro que foram abatidos nesse confronto com o Estado do Comando Vermelho. Você está entendendo? E aí, a cobrança de qualquer líder de um país, o chefe do Estado brasileiro, era dizer, olha, aqueles militares que tombaram, né, do Estado brasileiro, nesse confronto, nossos sentimentos, né, aos familiares, aos pais. E o mesmo acontece para aqueles que estão no Estado do Comando Vermelho, né, que defendem aqueles militares que foram abatidos, né, que se solidarizam com eles, sentem as dores deles, porque são pessoas que estão ligadas emocionalmente a esse Estado que está dentro do Estado brasileiro. Está entendendo? Continue vendo. É aí que ele dá como dizer assim, uma chave de braço na Débora, entendeu? Presta atenção. E a Débora vai ficar assim, pum, vai dar um curto-circuito na cabeça da Débora. Presta atenção. Não, Rodrigo, Perdão. eu não sei, porque eu acho que os corpos ainda estão sendo identificados. Mas mas a minha aqueles pergunta aqueles fardados, na sua percepção, eram bandidos ou civis? Débora, me perdoa, sem não, ironia. Na sua percepção, não, aqueles claro. bandidos no chão, fardados. Perdão a ironia. Perdão, Débora. Na sua percepção verdadeira de cidadã, Pode por dizer. favor, me diga. Por Não, favor, eram Rodrigo, bandidos ou civis, Débora? olha, primeiro, a entrevista não é comigo. Acho que a minha opinião Tá, tudo pessoal bem, aqui, sem só um problema, pouquinho, sem deixa eu problema. Tá concluir. ok. Rodrigo, deixa eu só concluir aqui a minha pergunta, porque eu acho que é uma Perfeito. pergunta importante. Perfeito. Porque é o seguinte, Sim. infelizmente, assim, acho que não interessa muito a minha opinião pessoal, mas eu estou trazendo aqui, até porque o senhor se surpreenderia, mas eu quero trazer aqui uma visão de argumentos que estão na sociedade, Rodrigo. Então, assim, o que eu trago é... Olha bem, ela está falando assim, eu vou trazer aqui argumentos de que estão na sociedade. Bem, uma parte da sociedade que está se colocando como porta-voz desse Estado, que está dentro do Estado brasileiro, defende os militares abatidos desse Estado, lógico. É como se você tivesse Israel e Gaza, né? Os palestinos em Gaza e Israel. O governo de Israel vai defender quem? Os militares abatidos que foram, né, no confronto com Gaza, né, com o Hamas. E você vai ter o Estado palestino ali, do Hamas, né, defendendo os militares que foram abatidos do lado do Hamas. Então você tem, nesse aspecto que ele fala assim, parte da sociedade brasileira se identifica com esse Estado que está dentro do Estado brasileiro.
e toma partido por lado dos militares do Comando Vermelho que foram abatidos nesse confronto. E aí ela fala, peraí, de que lado que eu estou? De que estado que eu estou me posicionando? Aí que ela está na divisa, entendeu? Na divisa da narrativa. Ou eu fico do lado do Estado brasileiro, ou eu fico do lado do Estado do Comando Vermelho. Esse é o ponto de interrogação que está nesse exato momento do debate. Vai vendo. Olha, Perfeito. não são todos os corpos que foram identificados. A gente viu em imagens pessoas fardadas com fuzil. A gente viu moradores cortando as fardas das pessoas, né? Eles falam, para facilitar a identificação, mas também com esse argumento de que, claro, se não fosse bandido, não estaria paramentado daquela maneira. Sim, ok. A gente acho que não dá para dizer que foi contra a outra centena, enfim. Você está vendo a dificuldade que ela está tendo de qualificar o militar do Comando Vermelho. É um militar, é um exército de um Estado do Comando Vermelho dentro do Brasil. Então ela fica assim, bem, como é que eu vou falar que ele é um militar, não é um militar, ele estava paramentado, tiraram a arma, né, tiraram os uniformes dele para dizer que não é militar, que é civil, e aí fica aquele dilema, aquela coisa toda, entendeu? Olha como é que ela está assim. Esse Pimentel, por isso que ele é hoje o porta-voz do governo do Rio de Janeiro, né? Porque ele sabe colocar direitinho o quadro para a pessoa que está no debate. Enfim, a gente não sabe ainda exatamente quantas pessoas, mas o fato o que eu quero te dizer, tem uma linha de argumento que diz o seguinte, Rodrigo, olha, no Brasil não tem pena de morte, assim, especificamente nesses casos, e que essas pessoas deveriam ter sido presas e que elas deveriam ser processadas e não executadas. Tem um ponto que a polícia alega, que é o seguinte, olha, quem não resistiu foi preso, quem foi para cima da polícia e resistiu foi morto, foi neutralizado, né, como vocês dizem. Então, eu gostaria de saber o seguinte, nesses casos, é um número realmente, assim, bastante grande, se é justo, se não é justo, não cabe a mim dizer, mas o que eu quero saber do senhor é o seguinte, como é que funciona essa... Débora, numa guerra não tem justo ou injusto. Na hora da guerra, minha amiga, a verdade é a primeira inimiga, é a primeira vítima. E aí é inocente de um lado, talvez, inocente do outro, talvez, cada um defendendo o seu Estado, e aí eles entram em confrontos. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, criou uma frota de militares que estão no Caribe. Essas pessoas são todas inocentes. E a partir do momento que elas entram em confronto, elas vão matar alguém. E aí você fala, mas matou alguém, é criminoso? Aí que morre a lógica do bom senso. Numa guerra, você não tem lógica, você não tem bom senso. Você tem a barbárie. Entendeu? Recrutou o menino. Esse rapaz tem morte? Esse rapaz tem ficha na polícia? Esse rapaz tem algum crime? Às vezes não. Às vezes ele foi recrutado para servir o Estado do Comando Vermelho que está dentro do Brasil. Assim como o soldado vai alistar no Exército, o jovem alista no Exército, não tem crime, não tem ficha nenhuma, e ele é convocado para quê? Para servir o Estado brasileiro. E aí, às vezes, ele vai para uma linha de combate, vai entrar no atrito, vai matar pessoas. Vai ser criminoso? Não. Ele vai estar exercendo uma legítima defesa. Você tem 2 exércitos no atrito, né, de enfrentamento, todos 2 com armas letais. E aí você não tem que chegar para ele e falar assim, olha, eu estou aqui com uma arma aqui e eu quero te processar pelo devido processo legal. O cara dá um tiro na cabeça dele na hora. Não tem devido processo legal quando você tem 2 militares apontando uma arma um para o outro. Você não vai fazer um julgamento numa hora dessa aí e dizer para ele, olha, você está preso. Não. Quem rendeu, rendeu. Né? Quem se entregou, se entregou. Isso acontece em Gaza,
na Segunda Guerra Mundial, quantos brasileiros conseguiram aprisionar alemães na Itália? Uma quantidade enorme, mais de 1.000. Eles foram lá para matar os alemães. Eles foram lá para defender o Estado da Itália que estava sendo ocupado, né, por um regime que eles não queriam. Queriam libertar os italianos. Então a FEB foi para lá para matar alemães. Mas muitos alemães falaram assim, não, eu não quero mais lutar, se entregaram. Outros não. Outros foram para o combate. Muitos brasileiros morreram. Muitos brasileiros mataram alemães. E não voltaram como assassinos, voltaram como heróis. Então, nessa hora, você tem um conflito armado, de confronto entre dois estados, você não tem que discutir esse processo todo. Você tem que se colocar, ou você está do lado do Estado brasileiro, ou você está do lado do Estado do Comando Vermelho. São dois estados brigando dentro do Brasil. Isso é o que está colocado. Essa é a interpretação que a Comissão Cidadã de Inquérito está levando para você como uma reflexão. Aliás, nós temos nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. A gente não tem taxa, a gente não tem tarifa, a gente tem a contribuição dos membros que ajudam o nosso projeto aqui de chegar à verdade e pacificar a nação brasileira, tá certo? Com esse Pix aí que você manda para a gente vai pagando as continhas aqui, conta de luz, conta de água, conta de farmácia, conta de telefone, conta de internet, entendeu? Supermercado, e aí nós vamos tocando a bola, né? Então, a gente contando com vocês, vamos continuar ouvindo o debate entre os dois. Essa decisão entre prender e matar, né? Eu acho que por isso eu quero que o senhor explique. Perfeito. Me perdoa, viu, Débora? Não se trata de uma decisão, se trata de uma circunstância. Eu queria dizer para colegas jornalistas, muitos que eu admiro, que não é bandido e polícia, como na Itália, como na França, como na Bélgica, como na Argentina. É um conflito armado não internacional. E eu vou te explicar por quê, te dando o conceito. Domínio de um território amplo por mais de 20 anos. Facções armadas em número superior a 300 bandidos, com capacidade de combate de média intensidade. Afronta ao poder democrático Estado de Direito. Ameaça ao morador. Então, tudo isso é uma classificação de conflito armado não internacional. O mundo, os jornalistas que pesquisam, chamam isso de guerra civil, ou então de uma guerra irregular. É mais ou menos o que acontece em Burkina Faso, na Nigéria, que aconteceu em Alepo, na Síria. O Brasil chama isso de banditismo. Infelizmente, um dia a sociedade vai acordar e vai perceber que isso não é banditismo. Eu garanto para você que é impossível tentar prender 400 pessoas armadas com fuzis. Se você tiver uma lembrança legal, você vai perceber que há 4 meses o BOPE tentou realizar uma operação muito parecida na Rocinha. Os policiais do BOPE estavam na mata, cercaram 400 traficantes, muitos do Ceará, armados com fuzis, e naquele momento a opção do BOPE foi a seguinte: não dá para tentar prendê-los. Isso aqui vai virar uma guerra sem fim, vai ter muita morte. E o comando do BOPE recuou, e está tudo certo, prende depois, numa outra ocasião. Dessa vez não deu jeito. Mas eu queria lembrar a você, muito importante, que você também disse aí, tá? Você foi correta e justa, honesta, que 87 bandidos se renderam e foram presos e algemados, né? Eu queria lembrar para você que há poucos meses o BOPE prendeu nessa favela 7 bandidos armados com fuzis. Todos se renderam e foram presos. Então o BOPE não é uma tropa de assassinos e matar não é uma opção, como muitos colegas jornalistas sugerem. É uma circunstância. Uma operação na mata, com pouquíssima luminosidade, com 400 bandidos atirando de fuzil. O BOPE está em proteção de defesa. A gente chama de martelo e bigorna, não é o tal muro do BOPE, não. Eu acho que o colega se expressou de uma forma errada. É uma tática militar de martelo e bigorna. Mas leve em consideração que isso não é uma operação policial. Isso é uma operação de guerra. Se a gente considerar uma operação policial, você vai pensar sempre no excludente de licitude, na legítima defesa, mas não é. É uma operação de guerra e Lewandowski não acordou para isso, boa parte do jornalismo brasileiro ainda não acordou para isso. Mas essa é a verdade. Em lugar nenhum do mundo,
e existe um confronto de 400 bandidos armados com fuzis. Lugar nenhum no mundo, viu? No mundo. Então, tenha isso na consciência, por gentileza. Tá. Eu só quero lembrar algo para você, muito importante para você entender como a coisa é politizada. Em 2008, a Polícia Militar matou 25 bandidos no Complexo do Alemão, uma operação de alta letalidade também, um combate muito intenso. 7 policiais foram feridos. E a mesma imprensa do Rio de Janeiro, os mesmos políticos de hoje, disseram o seguinte: tráfico de drogas não se combate com pétalas de rosa. O mesmo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. E não houve nenhum clamor, ninguém reclamou de nada, sabe? Então, eu acho que muito da reclamação é questão ideológica e política. Perceba ontem que a Benedita da Silva, ex-governadora do Rio de Janeiro, disse que a operação não tinha planejamento, tampouco não tinha inteligência. A Benedita e alguns deputados pediram a prisão do governador Cláudio Castro. Está no jornal de hoje, pode checar. E você dá uma checada no período que a Benedita foi governadora do Rio de Janeiro, 2002, ela foi governadora por 9 meses. Foi o momento de maior letalidade da história da Polícia do Rio de Janeiro. A Polícia do Rio de Janeiro matou 1.200 pessoas em 9 meses do governo Benedita. No governo Cláudio Castro, a polícia matou 600 pessoas. Quem é mais letal, Débora? Fala para mim, por gentileza. A Benedita ou o Cláudio Castro? Por gentileza, repita para mim quem é o mais letal. Que governo foi o mais letal? Hoje, a polícia que mais mata no Brasil é a do PT, do Jerônimo. E ninguém está pedindo a prisão do Jerônimo, e ninguém está falando que a Bahia tem que sofrer intervenção, né? Pensa se realmente essa discussão nossa desse momento é técnica política. Você viu que agora o Pimentel colocou a Débora na parede, né? Não, pensa, Débora. O que você está pensando? Né? E olha, quando ele fala 400 militares do Comando Vermelho armados, né? Quer dizer, ele colocou ali, quer dizer que o Brasil, o Exército Brasileiro, quer dizer, o Estado brasileiro, né, através do governo do Rio de Janeiro, e tal, que é o Estado brasileiro, né? É uma federação do Estado. Né? Entrou com quantos militares? 1.000, sei lá, né? Perdeu 4. O Estado do Comando Vermelho entrou com 400, perderam 100, mais um pouco mais de 100. Mas isso não quer dizer que são 400 militares. Pode ser mais, pode ser 500, pode ser 800, porque aqueles que se renderam, aqueles que foram abatidos e aqueles que conseguiram fugir, não participar. Então, né, o Estado do Comando Vermelho não quer dizer que matou 100 soldados do Estado do Comando Vermelho, venceu a guerra. Não, existem mais. O Estado é maior. Naquela batalha houve um prejuízo muito maior para o Estado do Comando Vermelho, em função do Estado do Rio de Janeiro. Entendeu? Que tem, lógico, é o Estado do Rio de Janeiro contra o Estado do Comando Vermelho. E aí ele coloca essa questão, vai vendo. Pensa se os colegas que estão falando que a Polícia do Rio é de assassinos, né? Pensa se eles estão falando com dados corretos, se eles estão analisando isso de forma sensata, com números, com dados, né? Eu penso que tem muita gente mentindo aí, sabe? Penso que tem muita gente preocupada em fazer política quando nós deveríamos analisar as circunstâncias reais do que está acontecendo no Brasil hoje. O governo federal está perdido, Débora, perdido. Pode me interromper, por gentileza. Vamos lá. Desculpe. Não, eu posso te fazer um pedido, Rodrigo? Por gentileza, por favor. Não me peça desculpas não me peça desculpas pela ironia, pela brincadeira, porque, enfim, né, pela forma de você se expressar. Primeiro, porque você foi muito educado, então não há por que pedir desculpas. E segundo, porque eu acho que faz parte do debate. Então, não me peça desculpas, e eu estou gostando muito da conversa e quero segui-la. Pedro. Bom, Rodrigo, independente aqui da questão do debate aqui, eu queria saber a sua leitura, porque quando o senhor fala de jornalistas, políticos, mas existem manifestações que criticaram a mega operação que vão além do mundo político e além dos jornalistas e dos militantes de direitos humanos. Por exemplo, a ONU fez uma manifestação, o chefe da ONU
o porta-voz das Nações Unidas, dizendo que está gravemente preocupado com o número de vítimas no Rio de Janeiro. De 27 organizações não governamentais, muitas delas conhecidas internacionalmente, como Sou da Paz, etc., fizeram um documento muito duro contra essa operação patrocinada pelo governo do estado do Rio de Janeiro. E também várias outras manifestações e uma repercussão mundial questionando o alto número, a alta letalidade dessa operação, mais de 120 mortos. E aí eu pergunto, como é que o senhor avalia essas manifestações internacionais que extrapolam o que o senhor disse que são questões ideológicas, porque não dá para dizer que o porta-voz da ONU tem um posicionamento ideológico. Dá para dizer com certeza que todos os 120 mortos nessa operação estavam atirando contra os policiais, que todos os 120 mortos eram da facção? Como identificá-los como sendo da facção? Porque é muita gente e as manifestações de críticas a essa operação não se restringem, não estão circunscritas a um campo ideológico. Eu gostaria muito que o senhor, depois, não precisa ser agora, com calma, paciência, desse uma olhada nas normas da ONU de engajamento para forças de paz, que eles chamam de forças de imposição da paz. A ONU, quando ela está em missão de paz, ela não está fazendo manutenção da paz, ela está impondo a paz. Então, a resolução da ONU permite que militares da ONU, armados, matem guerrilheiros armados que coloquem em risco as equipes da ONU. Então, se nós importássemos para o Rio de Janeiro as regras da ONU, eu ia gostar muito, mas muito mesmo. Por favor, depois faça uma leitura sobre as normas de engajamento da ONU aplicadas em forças de paz em todo o mundo, tá? Porque a ONU considera justamente essa ação no Rio de Janeiro como conflito armado não internacional. Então, toda a nossa discussão gira em torno disso. Para muita gente isso é banditismo, mas para verdadeiros especialistas, que não é o Sou da Paz, tá? Isso é uma guerra civil, um conflito de média ou baixa intensidade. Perfeito? Não existe como comprovar que todo mundo ali é bandido, não. Não tem, você tem razão, não tem, né? E também não tem como comprovar se alguém atirou na polícia antes. Na guerra não dá para fazer isso, tá? É uma operação, repito, de guerra. Então é impossível que você identifique quem atirou em cada um desses 120 bandidos, né? Foi um confronto, o BOP estava utilizando armas de apoio de fogo, armas que têm uma cadência de tiro muito rápida, um volume de tiro muito intenso, como tem que ser, porque se o BOP não usa essa arma, o BOP sequer consegue chegar ao local. Então toda a nossa conversa hoje gira em torno do seguinte: para muita gente isso é uma ação típica de polícia, né? E para especialistas isso é uma operação de guerra. Então, essa que é a narrativa que tem que ser estudada no momento. É uma operação de guerra, não é uma operação civil, né, contra a comunidade civil. É um Estado, é o Estado brasileiro, né, no caso o Estado do Rio de Janeiro, né, contra o Estado do Comando Vermelho, que está dentro do Estado do Rio de Janeiro. E aí você tem dois exércitos, né, no confronto. E essa foi uma batalha, né, não é a guerra. A guerra continua. Quem vai vencer a guerra, a gente não sabe. Mas ali, nessa batalha que aconteceu, né, o exército do Estado do Comando Vermelho levou a pior. Tá certo? Bem, esse vídeo da CNN está disponível no YouTube. Esse recorte eu peguei lá. Ele ainda tem 8 minutos, eu aconselho vocês a verem, mas o nosso vídeo já chegou no tempo limite, né? E a gente só quer trazer para você entender aonde você vai se colocar dentro da narrativa que está sendo colocada na imprensa, né? Quem vai se colocar do lado do Exército Brasileiro, e aí no caso, né, do Estado brasileiro, representado pelo Rio de Janeiro, que é uma das federações, né, do Estado, contra o Estado do Comando Vermelho, que é um outro Estado, né, paramentado, com arma, com leis próprias, né, nesse confronto armado. É claro que você vai ter pessoas que vão defender o Estado do Comando Vermelho. Porque quando você ataca, faz uma repressão contra o Estado do Rio de Janeiro, você está tomando um lado. Está do lado do Estado do Comando Vermelho.
E é claro que a sociedade tem, né, o Comando Vermelho, ele está ramificado, ele está distribuído dentro do contexto do Estado brasileiro como um todo, né? E aí você tem elementos em todos os, né, nos meios de comunicação, nos governos, né, em vários aspectos né, da estrutura social do Brasil. Né? Por quê? Porque está um Estado dentro do outro Estado, né? E aí você tem toda uma interatividade. Então você vai ter pessoas defendendo a logística do Estado brasileiro e você vai ter pessoas defendendo a logística do Estado do Comando Vermelho. Não quer dizer que ele realmente está ligado ao Estado do Comando Vermelho, se ele é... Não, ele é simpatizante, entendeu? Então, se ele faz uma ação em defesa do Estado do Comando Vermelho, mas você perdeu a guerra, então entrega. Então, deixa de ser um Estado paralelo. Desiste de ser um Estado paralelo. Vamos integrar a Rocinha, né, o Alemão, isso tudo, tirar as barricadas, não vai ter mais cobrança de taxas lá, entendeu? O Estado brasileiro vai ocupar o seu espaço, o seu território. É uma questão de soberania nacional, né? Ué, o território é brasileiro ou não é brasileiro? Se é brasileiro, que o Estado brasileiro assuma esse território. Se é do Comando Vermelho, então o Estado brasileiro fica fora. Põe uma divisa ali e fala assim, ó, cria um mapa do Brasil, fala, esse é o Brasil e né, esse circuito aqui ó, não é o Brasil, é o Comando Vermelho. Tá certo? Então tá bom. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E aí eu gostaria muito que você comentasse, participasse desse debate, né, e ajudasse a gente a entender esse Brasilzão, que a gente ama tanto, né? E aí a gente pede que o povo brasileiro coloque a mão na consciência e saiba, né, que o momento mais oportuno para entender que o Brasil é um só, gente. O Brasil é um só. Une-se em todos ao mesmo coração, né? Ali você fala que não, né, a maioria não, eram pessoas brancas que foram abatidas, e sim, eram pessoas brancas, né, mas que esses complexos que são dominados pelo narcotráfico, lá no Complexo do Alemão, na Rocinha, né, em outros estados, lá dentro do Rio de Janeiro, né, existem pessoas, nós somos uma tribo só de brasileiros, né, que somos mestiços, misturados, a gente tem que amar esse Brasil como um todo. Está na hora de baixar a guarda, tá certo? E o som das tribos, né, fazem com que a gente entenda que no tambor do Olodum, no tambor da timbalada, a gente possa recuperar esse espírito, né, do povo brasileiro que é amoroso. Não é isso? Vamos integrar esse Brasil. Acabar com esse negócio de Estado dentro do Estado. É um Estado só. O Brasil é um só. Não é isso? Então tá bom. Fiquem com Deus. E não esqueça, viu, gente? Hoje é dia 31. Se sobrar uma beiradinha aí, não deixe de apoiar o nosso projeto da TV Del Rey, que é a Comissão Cidadã de Inquérito, criado para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Então fica a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com, tá bom? Desde já agradecendo aquele que vai tomar a iniciativa de contribuir e aqueles que já estão contribuindo há mais tempo, nossa eterna gratidão. Um abraço.